Fórum Mídias de terça-feira, 17 de setembro de 2024. Vou deixar para o Ivan começar hoje, porque, na verdade, eu não tenho um PDF, não tive condições de produzir, eu queria mais fazer um comentário um pouco mais para frente. Então, Ivan, é com você. Beleza, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, que eu já vi meu PDF aqui, tá aí. Bom, ontem a gente comentou aquela notícia bizarra, né, da cela greco-goiana do Gustavo Lima, noticiada pela Jovem Pan, né? Hoje nós temos um desdobramento desse caso, um desdobramento que mostra aí uma crise editorial na Jovem Pan, né? Emissora que, como todos sabem, já era de direita, teve uma guinada editorial para a extrema-direita nos últimos anos, né? E que desde o início do governo Lula até tentou, através da contratação de uma diretora executiva, dar um tom mais neutro à sua cobertura e trazer mais pessoas do governo Lula para entrevistas e tudo mais. E foi justamente essa diretora executiva que seria a ponte com o governo Lula para dar uma neutralizada na cobertura, que pediu demissão em meio a essa crise, e essa fake news grotesca sobre o Gustavo Lima compõe aí as razões para este pedido de demissão. Só recapitulando para quem não acompanhou o programa aqui ontem, a Jovem Pan noticiou como se fosse verdade uma manchete do Sensacionalista, Sensacionalista, página satírica, né? Dizendo que a justiça havia determinado a construção de uma cela ao estilo greco-goiano para receber o cantor sertanejo Gustavo Lima, no âmbito daquelas investigações que apuram lavagem de dinheiro com as bets, né? Os sites e aplicativos de apostas esportivas que estão na mira da polícia. Bem, a Jovem Pan reproduziu uma mentira, uma brincadeira, uma piada, como se fosse verdade, ao vivo no seu programa na TV. Foi noticiado ali pelo Fernando Capês, ex-deputado, ex-promotor de justiça, que é comentarista da Jovem Pan, de maneira séria, né, como se fosse verdade. Eles acreditaram que aquilo era verdade, um erro primário, um erro grotesco, e aí a Jovem Pan cortou o trecho em que era exibida essa fake news de seu canal do YouTube. No entanto, não divulgou qualquer nota, qualquer retratação, qualquer errata para dizer que aquilo era uma fake news, né? Apenas cortou o trecho e ficou por isso mesmo. E aí, o que acontece? A diretora de Relações Institucionais da Jovem Pan e apresentadora, na verdade, até então, diretora de Relações Institucionais, Elaine Keller, pediu demissão ontem, né? Justamente por conta desse movimento da Jovem Pan de não pedir desculpas pelo erro, de não publicar errata. Ela discordou, a Elaine Keller, né, agora ex-diretora de Relações Institucionais da emissora, discordou do posicionamento da Jovem Pan, da decisão da Jovem Pan em não emitir errata, né, em não dar qualquer comunicado que aquilo foi uma fake news e simplesmente excluir sem falar nada, né? Esse foi um dos motivos pelos quais a diretora de Relações Institucionais pediu demissão. O outro motivo que levou a Elaine Keller a pedir demissão se deu por um fato ocorrido também nessa segunda-feira, em que a emissora anunciou uma entrevista com o deputado federal Nicolas Ferreira no programa Pânico, né? E a chamada do programa só trazia elogios ao Nicolas Ferreira. Parecia uma propaganda de campanha, como se o Nicolas estivesse em campanha, numa candidatura, só que aquilo era chamada de um programa, né, da Jovem Pan. Aí vejam só qual que era a chamada. Era essa aqui, ó. Essa aqui é a chamada do Instagram. Programa Pânico. Ele é pai, deputado e agora autor de um dos livros mais vendidos da Bienal de São Paulo. Se Nicolas Ferreira faz sucesso com as leis, imagina com dicas de como educar a molecada. Ele vai falar sobre família, política e até ensinar como criar filhos que não fujam da carteira de trabalho. É nessa segunda, a partir do meio-dia. Detalhe, né? Patrocinador oficial do programa Pânico, Bet7K. Mais uma Bet aí patrocinando
um programa jornalístico, né? Mas vejam se isso é chamada para um programa jornalístico, né? Parece uma peça de campanha para o Nicolas Ferreira, inclusive utilizando aí uma máxima do Pablo Marçal, né, o candidato extrema-direita de São Paulo, falando sobre a carteira de trabalho, né? Ensina como criar filhos que não fujam da carteira de trabalho, né? Uma máxima de campanha do Pablo Marçal. Então, em uma chamada só, a Jovem Pan basicamente faz campanha para o Nicolas Ferreira, que sequer é candidato a nada neste momento, e faz campanha para o Pablo Marçal. Portanto, essa chamada aí, somada ao fato de que a Jovem Pan não tomou nenhuma atitude com relação à fake news grotesca da cela greco-goiana do Gustavo Lima, essas duas razões levaram aí a Elaine, então diretora de Relações Institucionais da Jovem Pan, a pedir demissão, né? Ela até falou aqui ao Portal Terra, ela deu uma declaração sobre este pedido de demissão, né? Ela disse o seguinte, abre aspas, muito lamentável, uma empresa séria não precisa agir dessa forma em período eleitoral, né? E detalhe, ela como diretora de Relações Institucionais, ela deveria ter conhecimento das pautas que permeiam os programas. E ela disse que como ela não foi consultada com relação a essa chamada elogiosa do Nicolas Ferreira. Como ela não foi consultada com relação à gestão da crise na divulgação da fake news sobre o Gustavo Lima, ela afirmou que não fazia mais sentido ela permanecer na emissora, né? Afinal, qual a serventia de uma diretora que não pode participar de um gerenciamento de crise, né? Que não participa ali da escolha de pautas, da maneira como se divulga essas pautas, então para ela não faria mais sentido continuar na Jovem Pan, e ela, então, pediu demissão por discordar dessa postura da emissora. E aí, quem foi responsabilizada pela fake news do Gustavo Lima, da cela greco-goiana, foi a editora-chefe do programa Linha de Frente, que foi o programa em que foi exibida essa fake news, Melina Braga. Foi atribuída a ela a responsabilidade pela divulgação da fake news e ela foi demitida. Então, só esses dois fatos, né, a fake news grotesca sobre o Gustavo Lima e a chamada elogiosa ao Nicolas Ferreira, geraram duas demissões na Jovem Pan. Uma foi mandada embora, que é a Melina Braga, editora-chefe do Linha de Frente, responsabilizada pela fake news, e a outra é a Elaine Keller, pediu demissão por não querer mais ficar numa emissora que faz uma chamada daquelas sobre o Nicolas Ferreira e que não publica nenhum tipo de errata com relação a uma fake news grotesca. E aqui, para finalizar, eu trago a nota do Grupo Jovem Pan sobre a demissão de Elaine Keller, que foi a diretora de Relações Institucionais que pediu demissão, né, por não concordar com o posicionamento da emissora. Vejam o que diz a Jovem Pan, abre aspas, o Grupo Jovem Pan comunica o desligamento de Elaine Keller, diretora de Relações Institucionais, e agradece pelos importantes serviços prestados durante o período em que esteve no grupo. O Grupo Jovem Pan aproveita a oportunidade para reafirmar sua independência editorial, assegurando que questões institucionais não interferem nem influenciam suas áreas de jornalismo, esporte e entretenimento. Ou seja, nessa nota, eles dão uma cutucada na Elaine Keller, né? Porque ela era diretora de Relações Institucionais, ela criticou o posicionamento da Jovem Pan em elogiar o Nicolas Ferreira em uma chamada, e aí a Jovem Pan vem com uma nota dizendo que tem independência editorial e que as questões institucionais, que é a área da então diretora, não interferem na área do jornalismo, meio que dizendo, cuida do seu que eu cuido do meu, né? E ela foi mandada embora não, ela pediu as contas e a editora-chefe do programa da fake news do Gustavo Lima foi mandada embora. Então, crise aí na Jovem Pan, né? Crise editorial e institucional. Azenha e Mello. Demitiram a diretora, mas será que foi ela que levou aquela matéria ali? Parece que não. Né? Alguém tem que pagar o pato. Pois é. A editora do programa foi demitida. Que loucura. Vai você ou vou eu, Azenha? Pode ir você, siga. Então, vamos lá, manda aí. Olha aqui, ó. Isso aqui, eu ontem cheguei a tocar no assunto aqui. Ontem,
Você não leu isso, não viu isso na mídia aí, porque a Venezuela só interessa quando é para criticar o ditador Maduro. Isso aqui foi o print que eu fiz de um site ontem. Esse site isso aqui era uma contagem regressiva mostrando a hora em que seria dado um golpe de Estado na Venezuela e que o governo e que Maduro seria tirado e a oposição tomaria o poder. Evidentemente, se isso tivesse acontecido, aí hoje teria sido notícia, mas como também não aconteceu, não é? Vamos ver o que aconteceu com o site e o que na verdade aconteceu na Venezuela. Vamos para o próximo. Eles estavam anunciando o golpe e, antes dele, o governo da Venezuela prendeu um grupo de mercenários, 2 espanhóis, um tcheco, 2 dos Estados Unidos. Eles foram presos com mais de 400 fuzis. Estavam realmente preparando alguma coisa, mas lá o governo agiu rápido e aí a página, porque eles não têm apenas uma página, já quase chegando lá a Venezuela, eles têm, além da página, além da home, eles têm um perfil no Instagram, outro no TikTok. E eles, imediatamente depois do golpe, que não houve, eles trocaram, e que no Instagram deles está dizendo que entendemos que pode haver ceticismo de parte de muitos venezuelanos, jamais os julgaremos. Trataremos de argumentar o porquê o momento é de confiar e atuar. Isto não é outra nuvem de fumaça. De trás do jacassevenezuela.com há um plano sólido e uma estratégia desenvolvida por uma equipe que já demonstrou êxito no passado. O momento de investigar e tomar decisões informadas. Todos seremos heróis. O próximo. Aqui. Graças a todos. Isto é só o início. Isso aqui, imediatamente após não ter havido golpe. Então, somente 3 horas, temos recebido mais de 5.000 doações. A resposta superou qualquer expectativa. Seguimos trabalhando ativamente para manter a plataforma funcional. Aproveitamos para indicar que os montantes indicados no sistema não são necessariamente em dólar, mas também em moeda local da pessoa que faz a doação. Por isso, há múltiplas doações com cifras tão elevadas. Seguimos. Ou seja, o golpe virou um golpe de Pix para financiar a página e o golpe que está sendo dado. Lembra que no Brasil... Tem certeza que não é o Pablo Marçal que está por trás desse golpe, Melo? Tem certeza? Não, é parecido aqui no Brasil, que eles ficavam... Lembra quando aconteceu que eles ficavam assim, nas próximas 72 horas vai acontecer? Lá está assim, ó, as coisas estão sendo feitas, precisa acreditar, você vai participar disso, fique atento, se informe. Oi. Eu tenho a concordar com a Zenha, que deve ter sido o Marçal, que aproveitou a pausa na campanha, que ele estava internado ali, depois da cadeirada, né? Aproveitou a pausa na campanha para seguir aplicando os seus golpes na internet. É inacreditável, né? É muita cara de pau, né, rapaz? É incrível como é que os camaradas não perdem uma oportunidade. Agora, uma outra coisa que eu falei ontem, o próximo slide, é o que algumas pessoas podem ter achado que era um exagero, mas não, isso aqui é na época ainda era do X, na época, aliás, acho que ainda era o Twitter, é de 2010, 26 de março de 2020, governo Trump ainda, 26 de março de 2020. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos botando a prêmio a cabeça do Maduro e alguns dos principais ministros, cada um lá com o Maduro, $15 milhões de recompensa. Já imaginou
o governo de um país botar a prêmio a cabeça do presidente presidente e ministros de outro país. O absurdo que é isso. Imagina que o Brasil bota a prêmio a cabeça, 15 milhões de dólares para pegar o Temer, o Biden. Olha o Temer, olha o meu ato falho aqui. O Temer solto até hoje, eu não me conformo. Vai pegar o Biden, o que aconteceria? É a cara de pau, a arrogância. E como seria isso? Como é que uma pessoa vai pegar o Maduro e entregar para o governo dos Estados Unidos? Não é um incentivo ao assassinato, ao golpe de Estado, na cara dura, uma falta de respeito? Olha, depois que eu olhei a sua dica ontem, ainda não tinha fracassado a tal do golpe. Só que depois, mais tarde, está claro agora que a página está em pé, né? A página está em pé e está arrecadando dinheiro. Dinheiro. Então, o golpe, eles estão tomando dinheiro dos crentes. O golpe estava marcado para 8 horas da noite de ontem, lá na Venezuela, que 9 horas da noite aqui no Brasil. Que foi basicamente o que o Guaidó fez, né? Só que pior, porque ele pegou dinheiro do povo venezuelano, né, para supostamente mudar o regime da Venezuela, leia-se golpe, né? Mas nem isso ele fez, né? Lembrando que você tem reservas de ouro da Venezuela sequestradas do Banco da Inglaterra, pirataria, e você tem a grande empresa subsidiária da PDVSA, que é a Petrobras deles, nos Estados Unidos, a Citgo, que o Guaidó, quando estava no exílio, autoproclamado, administrou, né? Dizem que ele enfiou a mão no dinheiro. E aí eu trouxe essa aqui porque, como o Melo acabou de apontar, esses cartazes com os 15 milhões de dólares oferecidos pela cabeça do Nicolás Maduro, eles têm aparecido em todas as manifestações fora da Venezuela. Em todas elas. E aí, como também já disse, né? Se você for lá no site, está aí, Eric Prince. Ele é que estaria por trás do movimento, já é quase a Venezuela. Né? É o cara da Blackwater, né? Então, assim, eu queria achar... E ele estava falando, inclusive, que o governo dos Estados Unidos devia aumentar olha a cara de pau, devia aumentar a recompensa, em vez de 15 milhões de dólares, para 100 milhões de dólares, e pagar com o dinheiro que eles têm confiscado da Venezuela, lá nos Estados Unidos. Ou seja, você não gasta nem do seu, né, Melo? Você rouba exatamente. do próprio país para pedir a cabeça do presidente do país alheio. Tá louco. Eles sequestram o dinheiro da Venezuela e querem pagar com o dinheiro da Venezuela que seja derrubado o presidente da Venezuela. E a gente não lê nada disso por aqui, né? As pessoas só leem aqui que o Maduro é um ditador. O ditador Maduro... Você veja, é só a gente fazer um raciocínio. Todo presidente da América Latina que tentou compor foi derrubado. O Correia, no Equador, ele foi um excelente presidente, elegeu o seu sucessor, que foi o Lenin Moreno, que em seguida o traiu, cooptado pelos Estados Unidos. Houve golpe na Bolívia. Agora, um meio golpe na Argentina, com o Milei e antes com o Macri. E eles vão tomando o poder. São as revoluções, elegem, né? Como aqui elegeram derrubaram a Dilma e elegeram o Bolsonaro. Entendeu? Lá na Venezuela não tem disso, porque lá o exército é nacionalista. O Chávez, quando assumiu o poder, sabia, porque era militar, sabia como é que era o negócio lá dentro, e fez uma limpa.
e educou os novos militares dentro do nacionalismo da Venezuela. Não é como os nossos aqui que batem continência para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos declararem guerra ao Brasil, está arriscado eles baterem fileira ao lado das tropas invasoras. Entendeu? É uma vergonha. Só não houve golpe aqui porque os Estados Unidos avisaram, não dei golpe. Aí eles falaram, não, estamos fora. Se eles tivessem falado, dê golpe, como em 64, eles estamos dentro. É impressionante. Eu queria lembrar vocês só, né, que existia uma empresa na África do Sul chamada Executive Outcomes, resultados executivos. Eu tenho um livro, estava procurando, porque aqui fica a minha parede da África, que envolvida em conspirações. E aqui eu tenho esse livro, que esse aqui eu achei. Quem tiver interessado e achar, nossa, que loucura, esse golpe privado na Venezuela. Não, aqui, ó. Não sei se vocês lembram do Coup de Wonga. É um grupo de mercenários que foi até a Guiné Equatorial. Eles pretendiam sequestrar, derrubar o governo da Guiné Equatorial, foram impedidos de fazê-lo, mas eram mercenários, gente. Então, assim, não é... Vocês falam, mas espera aí, os caras vão entrar lá e vão sequestrar o Maduro. Já foi tentado, tá? Na história, já foi tentado na África, na Guiné Equatorial, e aí nós estamos falando de Blackwater, de Executive Outcomes, que não existe mais, mas existiu, não estou achando, infelizmente, para mostrar para vocês. Então, não é bizarro, é bizarra a situação, né? É bizarro. Mas vocês... E no golpe da Guiné Equatorial, quem estava envolvido indiretamente? Um integrante da família real britânica, gente. Um integrante da família real britânica. Assim, mas isso não está distante mesmo, tanto é que já houve uma tentativa na Venezuela, mercenários foram detidos lá dentro, né? Foram detidos com plano armado já, tudo esquematizado para agir, né? E foram detidos por milícias chavistas, né? De pescadores ali que conseguiram os capturar, né? E isso não está distante. O Chávez já foi sequestrado na Venezuela, né, gente? Ali não eram mercenários, mas era interferência. Mais ou menos. O presidente da Rede Globo de lá exatamente. Era RGTV, Rede Globo de televisão, lá era RCTV. Isso. Uhum. Pois não é nenhum absurdo. Assim, é um absurdo, mas não é um absurdo em termos de dificuldade para isso acontecer, né? Está muito mais próximo do que a gente imagina. Mas, claro, a situação é um absurdo, né? Como se normaliza grupos de mercenários, países, governantes querendo chancelar o que acontece em outro país, isso passa com uma naturalidade, assim, né, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? E aqui, puxando a brasa para o nosso quadro aqui, e nossa mídia aqui, silêncio. Ninguém fala nada, não houve nada, já que não houve o golpe, então... Eu estava lendo a contracapa aqui, e depois da investigação, ficou claro que a Margaret Thatcher tinha dado aprovação para esse golpe na Guiné Equatorial e que ela tinha, para o mesmo cara que foi julgado e condenado, ela tinha pedido a derrubada, sabe de quem? Do Hugo Chávez. Então, isso vem lá de trás, gente. Isso vem lá da Thatcher. Nós estamos falando lá de trás. Então, assim, porque eu sei que tem gente que nos assiste e fala, nossa, que bizarro, o Maduro deve estar mentindo, essa história aí é fake. Mas agora foi muito bom você ter trazido o assunto por 2 dias, Melo, porque quem quiser, vá lá, vou botar o link aqui do Iacase Venezuela, ó. Vou botar aqui, ó, o link aqui na página, se eu conseguir, peraí, tá aqui. Deixa eu voltar aqui para a página principal. iacasevenezuela.com. Iacase... Vocês vão ver como é bem organizadinha a página. Eu acho que é legal. Para tomar o dinheiro do pessoal, eles são super organizados. Para vocês olharem para uma coisa super profissional. Pronto, botei ali. Só para dar uma olhadinha, vocês vão ver. Não é brincadeira. Assim, Ih, os caras estão levantando grana. E durante os últimos dias, a única coisa que existia na página era a contagem regressiva. Sim, o golpe. Está chegando a hora. Agora tem pedido de doação
tem todas as notícias que foram publicadas sobre isso, ou seja, agora é um golpe de relações públicas para pegar dinheiro de trouxa. Na verdade, eles não estão mentindo, né? O golpe vai ser dado, mas não exatamente na Venezuela, mas em quem está dando dinheiro. Isso. Eu acho que o Marçal, como você falou, o Marçal devia estar lá tomando oxigênio, e ele falou, pô, eu quero participar de alguma coisa. Legal foi o código, né? Teve um médico no thread lá que publicou qual era que se ele tivesse atendido o Marçal, que o código CID do Marçal, agora esqueci, é Z76, alguma coisa assim, que é quando a pessoa é falso comunicado, entendeu? É a pessoa que não tem nada. Existe isso no Código de Identificação de Doenças, que é universal, né? Para qualquer lugar que você chega com o teu CID, o cara sabe qual é a tua doença, qual é o teu problema, né? No caso do Marçal, o CID dele era esse, que ele não tem nada. Ele foi para o médico só ocupar espaço lá, fazer cena. Inclusive, já estão dizendo que a cadeirada nem na costela acertou, né? Esse processo de intervenção nós assistimos em formato um pouco diferente aqui no Brasil, né? O golpe de 64, ele foi construído pela ação duas entidades, duas organizações privadas, o IPES e o IBAD, tiveram um papel fundamental, eram organizações privadas sustentados pelo empresariado nacional com apoio do governo dos Estados Unidos, que montavam operações clandestinas contra o governo João Goulart, né? E tinham essas operações de fachada igual Venezuela. E interessante que os nomes hoje são os mesmos, né, que a turma da extrema-direita usa, né? Então, debaixo do IPES, por exemplo, tinha lá Campanha da Mulher Democrata, no Rio, Liga da Mulher Democrata, em Minas Gerais, que são as organizações de fachada que organizaram aquela Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Tudo, patrocinado. E o Rubem Fonseca, Mauro Lopes, Isso. Grande escritor, maravilhoso escritor. Eu tenho tudo dele aqui em casa, mas o Rubem Fonseca escrevia o roteiro dos filmes golpistas. Pois é. O fantasma comunista vem aí, desde sempre. Muita gente ganha dinheiro com o fantasma do comunismo. Ah, meu Deus do céu. Agora isso aí dando golpe. Vamos convocar o povo para tomar golpe lá na Venezuela? Já que o Azinha citou, só rapidamente, a gente tem uma matéria muito boa na Fórum, feita pelo Sérgio Barbo, um jornalista amigo meu, inclusive, falando sobre as relações do Rubem Fonseca com o regime militar. Ele detalha, teve acesso a vários arquivos da ditadura militar. Eu vou deixar o link para o pessoal, a gente publicou essa matéria faz 1 ano e meio, mais ou menos, se eu não me engano, é muito boa. Legal. E aí? Boa. Valeu, gente. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Ótimo. Tchau. Ô, Mauro, Tchau. as cadeiras estão lá no debate, as cadeiras estão blindadas no chão, né? Parece que botaram chão. Né? É a grande notícia do debate, é incrível, né? A que ponto chegou a tal democracia brasileira. É a segunda grande notícia. A primeira é que a TV Manchete ainda existe. A TV o quê? Como é que é o nome? Rede TV. Rede TV ainda existe. Disfarçada. Isso daí tem que ser investigado. Olha lá. Essa é a foto símbolo do debate de hoje. Agora, 10h20 da manhã. Está aqui, são as cadeiras fixadas no chão. Mas o Datena arranca isso, se ele tiver com raiva. Ele ficar com raiva. Valeu, gente. Valeu, até amanhã. Até amanhã.